Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma excelente, abençoada terça-feira para todos nós. Dia 23 de setembro, vamos aqui começar uma série de leituras de diversos textos tratando sobre política e política internacional. Saiu hoje no meu texto no Claudemir Pereira, texto intitulado ONU inicia a Assembleia Geral sob pressão por reforma e fim da guerra em Gaza. Vamos à leitura. A partir dessa segunda-feira, ou seja, ontem, 22, líderes de todo o mundo estão reunidos em Nova York para mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. O encontro anual, que se estende até quarta-feira, ocorre um dos momentos mais delicados da história recente da organização, marcada pela escalada de conflitos, tensões geopolíticas e um clamor cada vez mais forte por mudanças estruturais. O anfitrião do evento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursará na terça-feira, 23. Seu histórico em relação à ONU não é dos mais amistosos. Reduziu o financiamento norte-americano à organização, suspendeu o apoio ao Conselho de Direitos Humanos, cortou repasses à Agência de Ajuda Humanitária e retirou o país da Unesco. Esse posicionamento já coloca em evidência a crise de legitimidade de financiamento enfrentada pela instituição. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta contundente na semana que antecede a abertura da Assembleia. Em discurso forte, afirmou que o mundo atravessa uma grave crise global. Diante de guerras que se arrastam sem solução, Israel e Hamas, Rússia e Ucrânia, Síria, Sudão do Sul, Etiópia, Mianmar e Iêmen, além da expansão de grupos extremistas em várias regiões da África. Segundo ele, cresce entre os países uma sensação de impunidade que mina o sistema multilateral. Guterres foi categórico. É preciso romper o círculo vicioso de acumulação de poder e de desprezo pelas normas internacionais. Para ele, a Assembleia só terá sentido se servir como espaço de mediação, cooperação e reconstrução da esperança de paz. Precisamos que os líderes entendam que a cooperação internacional é vital em um momento como este, que venham aqui e façam as negociações necessárias para pelo menos criar esperança de paz em algumas das situações que estamos enfrentando, afirmou. O tema mais sensível, segundo o Guterres, será o reconhecimento da Palestina e a busca de um cessar-fogo imediato entre Israel e Hamas. A declaração ecoa após uma comissão independente da ONU ter acusado Israel de genocídio contra palestinos em Gaza, uma afirmação com um enorme peso político e jurídico. O secretário-geral avalia que a maioria esmagadora dos países deve reconhecer o direito à autodeterminação do povo palestino e defender a criação de um Estado. A carnificina em Gaza precisa acabar. Precisamos do cessar-fogo imediato e da libertação de todos os reféns, reforçou. O papel jurídico e político da ONU em meio a guerras. A Assembleia Geral da ONU é o fórum de maior representatividade global, reunindo 193 Estados-membros. Embora suas resoluções não tenham caráter vinculante, funcionam como orientações políticas e podem pressionar governos a rever posturas. Esse é um ponto crucial. A ONU opera mais no campo da legitimidade e da diplomacia do que na força coercitiva. O desafio jurídico aparece quando os Estados ignoram decisões de órgãos da própria organização, como o Conselho de Segurança. No caso de Gaza, por exemplo, várias resoluções sobre o cessar-fogo não foram implementadas, em grande parte pelo veto de membros permanentes. Isso expõe a fragilidade do sistema, mas também alimenta o debate sobre a necessidade de uma reforma institucional, sobretudo na composição e funcionamento do Conselho. Outro aspecto jurídico relevante é a acusação do genocídio. A tipificação desse crime, segundo a Convenção de 1948, envolve atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Se confirmada a responsabilização, poderia chegar a líderes políticos e militares perante tribunais internacionais. Ainda que haja debate sobre a extensão dessa acusação, a ONU recoloca no centro do debate o direito internacional humanitário e a proteção de civis em zonas de guerra, direitos humanos, refugiados e mudanças climáticas. Além dos conflitos armados, a Assembleia discutirá questões emergenciais ligadas a direitos humanos e mudanças climáticas. O secretário-geral destacou o subfinanciamento crítico da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, que compromete a assistência a milhões de deslocados em regiões de guerra ou crises humanitárias. Esse é um exemplo prático de como falta recursos financeiros afeta a efetividade da ONU. Outro eixo central é o compromisso do acordo com o Acordo de Paris.
a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Os Estados-membros deverão apresentar planos mais ambiciosos de redução e emissão de gases de efeito estufa. Do ponto de vista legal, esse compromisso internacional é voluntário, mas sua força política depende da pressão da comunidade global e da sociedade civil. Guterres também alertou para a necessidade de proteger a dignidade humana diante da ascensão de inteligência artificial. Embora não haja ainda um tratado internacional específico, cresce o debate sobre a criação de normas globais que regule o uso de IA em segurança, vigilância e direitos digitais. A busca por legitimidade. A ONU vive um paradoxo. Nunca foi tão necessária, ao mesmo tempo, nunca esteve tão questionada. Sua estrutura remonta a 1945, um mundo totalmente diferente do atual. A falta de reformas profundas gera críticas sobre representatividade e eficácia. O pedido de Guterres por mudanças não é retórico. Trata-se de uma exigência para que a ONU continue relevante, seja na mediação de conflitos, no enfrentamento às mudanças climáticas ou na proteção de refugiados. A Assembleia Geral de 2025 funcionará como um teste de sobrevivência institucional. O recado de Guterres é claro: a cooperação internacional não é uma escolha política, mas uma necessidade diante da fragmentação global. O encontro em Nova York será mais do que uma reunião diplomática de rotina. É um chamado urgente para redefinir o papel da ONU em um cenário de guerras persistentes, emergências humanitárias e transformações tecnológicas sem precedentes. Se a organização não conseguir responder a esses desafios, corre o risco de aprofundar a crise de legitimidade que assombra. A Assembleia Geral de 2025, portanto, pode marcar um ponto de virada. Entre discursos, negociações e resoluções, estará em jogo a própria capacidade da ONU de se reinventar e reafirmar sua relevância como guardiã da paz, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. O mundo estará observando se a instituição é capaz de transformar palavras em ação. O que vocês acham? Comenta aí, compartilha. Grande abraço, até mais e, é claro, valeu!